noite, graça e paz sejam multiplicadas em nossas vidas, amém? A Bíblia diz que isso vem pelo conhecimento de Deus. Glória a Deus. Amados, quantos estavam domingo aqui, passado, domingo à noite? Se você estava aqui, você vai ficar bem alinhado com aquilo que nós falamos. Nós começamos a passar um pouco. Eu tenho no meu coração e eu quero firmar isso, eu quero jogar isso no teu coração também, a visão Igreja Verbo da Vida Arco Verde. E para que essa visão seja concretizada, é necessário que eu e você tenhamos um posicionamento e venhamos a andar como verdadeiros filhos de Deus. A visão que nós temos, que eu tenho no coração, é do farol, como você sabe disso. O farol, ele indica, no farol, aquele farol que antigamente guiava os anjos ou os navios, ele tinha luz. Quando as pessoas viam a luz, eles encontravam esperança e segurança. E quando eu meditava acerca dessa visão de como nós sermos a luz do mundo, porque a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo, também diz que Cristo em nós é a esperança da glória, e também diz que Deus é o nosso refúgio. Então encontra em mim e em você, como igreja, o mundo vai encontrar, ou as pessoas vão encontrar a resposta que eles precisam. Você pode dizer assim comigo? Em mim, que sou igreja, o mundo pode encontrar resposta. Por que o mundo? O mundo, eu estou me referindo às pessoas que não têm aliança com Deus, ainda não fizeram essa aliança. Vivem como, de todo jeito, normal, como se Deus não existisse, como se as coisas não tivessem acontecendo. E as coisas vão se passando e passando e passando. Eu digo isso porque eu conversei com um jovem, ainda ontem à noite, eu conversando com ele, ele chegou para mim e disse, olha, eu agora tomei uma decisão. Eu já fiz o preparativo de todo o meu ano, mas tem uma área da minha vida que eu tenho que mudar, é a minha vida espiritual. Porque eu estou fazendo tudo, de todo jeito, da forma que eu quero, mas não é isso que o Senhor quer para mim. O que Deus quer para mim são outras coisas. Então, independente do que eu e você estejamos fazendo, amados, Deus tem uma direção para mim e para você. E quando Ele nos dá essa direção, quando Ele nos coloca, quando nós entramos, vamos dizer assim, na vontade dEle, amados, nós vamos andar de uma forma excelente. E vamos estar transmitindo para eles, para aqueles que são do mundo, que não têm esperança, que esse, como parou para pensar, diz assim, ele dizendo a mim ontem, rapaz, eu estou andando na vida de todo jeito. Eu preciso de uma direção de Deus, porque essa vida passa muito rápido. Quero dizer para você que está aqui hoje à noite, essa vida que você vive, que eu vivo, ela passa muito rápido. Se parássemos para pensar, se você parar só um pouquinho, o mais velho aqui vai lembrar de algo da sua infância. Sabe por que isso? É rápido demais. Amém? Então nós falamos, domingo passado, nós tocamos em vários pontos, trazendo um equilíbrio. Inclusive os meninos colocaram o título lá, prosperidade. Na financeira, acredito que foi isso no nosso canal do YouTube. Mas, amados, eu quero focar com você mais um outro equilíbrio. Um filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, acho que é 8, 28, ela fala que todos os que são guiados, 8:13, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E eu não sei se você já parou, já se pegou com essa pergunta. Eu já ouvi, inclusive, algumas pessoas dizer assim, eita, Deus falou comigo. E parou, disse, rapaz, será que Deus mesmo? Então, quantos de nós já ouvimos outras pessoas dizer assim, Deus falou comigo. Eu não quero a resposta agora, mas se eu perguntasse a você, Deus já falou com você? Será que você poderia dizer isso, afirmar isso enfaticamente e dizer assim, sim, Deus falou comigo? Se a gente, às vezes, pode ser que tenha pessoas aqui que não tenha tido ainda essa experiência no sentido do que você acha. Mas eu vou te provar que Deus já falou com você. Se você está aqui e é nascido de novo, quem aqui já recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Pronto, Deus já falou com você. Falou ao ponto que te convenceu e você entregou sua vida para Ele. Então já não podemos dizer que Deus não falou conosco. Mas
existe um nível, eu acredito é isso mesmo, uma experiência, uma intimidade com Deus, um nível de fé, um nível de crescimento, onde nós vamos estar conversando com Deus de uma forma tão natural como conversamos com o nosso cônjuge em casa, com um amigo, com um irmão, com quem quer que seja, mas isso vai através de intimidade. Agora, Deus quer, amado, que eu e você sejamos guiados por Ele o tempo todo. Eu até citei aqui um exemplo, acho que foi um domingo pela manhã, que eu estava treinando o meu espírito a estar ouvindo a direção de Deus para que eu não erre. Sabe que quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós não erramos. Agora, isso é necessário, para que isso aconteça, é necessário que nós venhamos a treinar o nosso espírito, a colocar ele numa posição de sensibilidade e intimidade tão grande com Deus, que no meio de qualquer zoada, de tudo quanto é zoada, barulho, nós vamos saber que é Deus falando conosco. Ontem à tarde, nós estávamos em um aniversário, e uma criança chorou, estava brincando numa, acho que é a piscina de bola que tem lá, e ele estava brincando, e a criança gritou. Gente, tinha som, tinham muitas crianças, mas a mãe de imediato identificou que era o filho dela, virou, foi lá e foi socorrer. No meio da zoada, o que eu quero dizer isso para você, o que eu quero trazer como exemplo para mim e para você, pode ter muita zoada, você pode estar envolvido em lugares onde tem muita zoada, muita bagunça, mas uma coisa é certa, tem uma voz no teu espírito que no meio dessa zoada ela fala, e se tiver intimidade você vai reconhecer, foi Deus. Qual seria a zoada hoje? O negócio está ruim, a coisa está feia, a coisa está sem, olha a doença, olha não sei o que, aquela coisa toda, mas Deus pode dizer, calma filho, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te guio, eu te esforço. Sabe, amados? E eu vou começar a falar hoje, que não vai dar tempo de falar tudo, de um assunto que inclusive é tema, de fato e de verdade, é uma matéria do Rema Brasil, que eu não sei quantos aqui não fizeram Rema, mas é uma escola que nós temos aqui na igreja, e você querendo pode fazer, mas é uma matéria que se chama Como Ser Guiado pelo Espírito Santo. Não tem como eu dar uma matéria de 7 dias, de 2 aulas por dia, de 50 minutos em uma noite, mas eu vou pincelar para você, porque isso vai ajudar a mim e a você a andarmos como filhos de Deus, como igreja. Por que igreja? Porque Jesus falou, né, que sobre aquilo que Pedro tinha dito, eu vou edificar a minha igreja, edificar a eclésia, eu e você. Eu queria primeiro trazer algumas lembranças. Talvez para quem é novo decidido, você não saiba isso, mas eu vou lembrar para os mais velhos e trazer novidades para os mais novos. Primeira coisa que a gente, para entendermos ou para sermos guiados pelo Espírito ou por Deus, nós primeiro temos que entender que nós somos seres trinos, ou então tríplices. Algumas pessoas falam assim. O que é isso? É que nós somos o Espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. A gente tem que entender isso, isso é básico. Ora, onde eu posso ver isso? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, no vosso espírito, alma, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, aí ele diz, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, a carta de Paulo ao Tessalônica já está definindo os três, que o vosso espírito, alma e corpo. Mas espera aí, pastor, e espírito nem é a mesma coisa de alma? Não, se não fosse assim, a Bíblia não estaria distinguindo ou separando cada um deles, nos trazendo uma direção, uma orientação. Para te provar isso aí, também, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Olha, isso aí para mim traz um entendimento muito claro que existe alma, existe espírito e existe um corpo. Tem um outro texto também, eu anotei aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, ele diz assim, porque se eu orar em outras línguas, a minha mente, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, Paulo estava enfatizando, você tem um espírito e você tem uma alma. E o que é isso, pastor? Por que eu preciso entender isso? Porque com o Espírito é aquilo que nós entramos em contato com Deus, onde Deus vai falar conosco. A alma é o nosso sentimento.
E eu queria que você guardasse essa palavra aí, sentimento, que lá na frente eu vou tocar nela. A alma é aquilo que nós sentimos, é aquela nossa alegria, tristeza, ficamos motivados às vezes, empolgados com algumas coisas, que lá na frente eu vou te explicar isso, para nós sermos guiados pelo Espírito Santo, muitas vezes vamos ter que pegar a nossa alma e colocá-la no lugar, sim, e dizer, espera aí que não é você quem vai falar aqui não. Pastor, quando isso acontece? Quando Deus nos promete uma coisa, que filho, eu vou te dar algo, e a gente começa a olhar as coisas, desejando as coisas, e a nossa alma se empolga, se anima com aquilo. Exemplo, vamos supor, Deus está dizendo aqui para os homens, eu falo que homem gosta dessas coisas, vou te dar um carro, sei lá, qualquer carro aí, você imagina aí. E a gente já fica pensando, meu Deus, o carro é esse que Deus vai dar. Aí a gente olha para um carro que gosta, e até é o que Deus nos prometeu, vamos dizer, Ele vai dar sei lá, diga um carro aí, gente, uma Ferrari. Eita glória, vocês nem se animam, né, homem? Mas vai dar uma Ferrari para a gente. Se eu falasse casa, as mulheres tinham dito amém. Então eu vou falar para as mulheres, Deus vai te dar uma casa, amém? As mulheres estão mais com fé do que nós, viu, homens? Certo que você talvez não deseje uma Ferrari, mas o exemplo é esse. O que eu quero dizer com isso é que às vezes Ele nos dá e diz, eita, é isso aqui, tudo bem, Deus vai te dar. Só que Deus tem um melhor, Deus tem algo melhor para você, e às vezes a gente quer antecipar uma coisa, aí a alma está alegre, eita Ferrari, eu vou andar, eu vou conseguir, e Deus está dizendo, calma, não compre não, calma, não faça isso não. Aí nós nos empolgamos, fazemos. No outro dia um cara chega e diz, rapaz, suponhamos que a gente comprou essa Ferrari aí por, não sei quanto é que vale uma Ferrari, 1 milhão de reais. E eu cheguei lá e o cara no outro dia disse, eu tenho por 500 reais. 500 mil, não, reais mesmo, não é nem 500 mil reais, 500 reais. Deus queria te dar e você não ouviu. Então isso é a alma. Então o Espírito é aquilo que nós ouvimos a voz de Deus. A alma é a nossa mente. E o corpo, amados, é onde nós moramos. Quero só citar para você um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Preste atenção, o Espírito Santo que está em você. Você pode dizer comigo, o Espírito Santo, diga crendo, amado, porque isso é verdade, viu? Diga, está em mim. Aleluia. Paulo diz isso, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ou seja, nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita mais em lugares como esse. Eu quero até abrir um parêntese e trazer uma informação para você bem interessante. Muitas pessoas olham para esse lugar, o lugar físico, e chamam a casa de Deus. Amém? De uma forma literal, eu sei que eu e você somos casa de Deus. Porque o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. Agora, o fato de isso aqui não ser a casa de Deus, mas é um lugar onde eu e você separamos para virmos ouvir da parte de Deus coisas que Ele quer nos falar, é ou não é? Então isso é um lugar santo, ou seja, separado. Amém, gente? Me fizeram uma pergunta essa semana, porque dizendo que pastores usam Malaquias capítulo 3, versículo 9, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que é que está acontecendo com você? Você está sendo alimentado espiritualmente? Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. É bíblico. Mas foi escrito, olha, para o povo que não tinha aliança com Deus. Conversa, rapaz. Assim você vai esquecer de Gênesis a Malaquias. Ou seja, a gente não pode esquecer o Antigo Testamento. Mas pula, o nosso corpo é esse. Fecha parênteses. Isso é um outro assunto, de um outro tema que eu recebi hoje nesses dias, eu tive que responder. Enfim, não foi daqui, tá certo? Então o nosso corpo, ou seja, nós somos o Espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Deus fala conosco no nosso Espírito. A nossa alma vai entender? Vai. Em algumas coisas, algumas áreas vai. Quando estamos orando em línguas, não. E o nosso corpo, amados, ele vai ser guiado por aquilo que eu e você estamos ouvindo da parte de Deus e colocando ele no seu lugar.
Agora, uma coisa interessante, antigamente ou na antiga aliança, como as pessoas eram guiadas? Eles eram guiados por profetas. Por quê? Porque os profetas na antiga aliança eram a única pessoa que tinha esse chamado. Existia sim a unção, a unção vinha sobre algumas pessoas para trabalhar, sobre um rei para governar, sobre um sacerdote para representar as pessoas diante de Deus, e vinha sobre o profeta para guiar as pessoas. Só que hoje, na nova aliança, eu e você não somos mais guiados pelos profetas. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nem pode vir profeta do seu lado, bate pé, fazer o que quiser. Meu amado, se Deus não falou com você, não vai resolver. Bater pé não resolve. O que resolve é o que Deus falou no teu coração. Cuidado com essas coisas. A Bíblia diz que tem muitas vozes no mundo. Não vos enganeis. A gente vai entender isso. Você vai compreender isso melhor. Já na nova aliança, eu podia te dizer o primeiro ponto, até para você que não fez Jesus Cristo Senhor e Salvador de sua vida, e talvez não tenha feito, e está aqui hoje à noite. Um primeiro ponto para você e eu sabermos se já ouvimos Deus falar conosco, o número um, a maneira número um de Deus falar conosco é através da sua palavra. A Bíblia diz, Salmo 119, versículo 105, você vai abrir já, certo? Segura aí. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e é luz que clareia o meu caminho. Olha só, a palavra de Deus é a maneira número um de Deus falar comigo e falar com você. Número um é isso. Por que número um? Porque todas as outras formas que ele vai falar, vai ter que estar igual com a palavra. Vai ter que estar falando como a palavra fala. Vai ter que testificar com o que está escrito. Se não estiver, não é Deus falando contigo. E porque o Espírito, a palavra e Deus são um só. Eles vão falar a mesma coisa. Eles não vão dizer, um diz uma coisa, o outro diz outra. Não, vai falar a mesma coisa. A Bíblia diz também em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil ao ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios capítulo 10, abre lá por favor, glória a Deus. Nós estamos ensinando um pouco hoje à noite, porque é preciso aprendermos a sermos guiados pelo Espírito, ou pelo Senhor, vamos dizer assim. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Nós estamos falando que a primeira coisa é a palavra de Deus. Principalmente para você que achava que Deus nunca tinha falado contigo, Deus já falou através da palavra. Se você leu a Bíblia, algum dia, Deus já falou com você. Esta palavra, ela foi inspirada por homens, ou inspirada por Deus, para homens escreverem. Foi inspirada por Deus e homens as escreveram. Você abriu em 1 Coríntios 10, 11? Lê comigo. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos tem chegado. O que é que ele está se referindo aqui? Tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para exemplo nosso, meu e seu. Se nós olharmos para a palavra, amados, uma vez uma pessoa me perguntou e eu disse assim, ela tem resposta para tudo. Se olharmos para a palavra, ela tem resposta para toda a situação da sua vida. Nós encontramos versículos na Bíblia que traz resposta para toda a situação minha e sua. Por isso que a Bíblia é tão perfeita. Deus não escreveu nada mais, nem faltou nada. Ela é perfeita, ela é inspirada, como já está dizendo aqui, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, apta para ensinar. Então o primeiro ponto é que a palavra, ela é sim o número um, a primeira maneira, a maneira mais, vamos dizer assim, direta, que Deus vai falar comigo e com você. Abre tua Bíblia. Não, deixa eu trazer um termo para você, uma definição. Segundo ponto, testemunho interior. Aleluia. Esse é o que Deus quer mais falar comigo e com você. Uma definição, é uma
uma intuição interior percebida no espírito como uma impressão. Não é uma voz, é simplesmente um freio, uma luz vermelha, como um sinal de parada, ou um sentimento aveludado no nosso espírito, uma luz verde, ou um sentimento de conforto em relação a alguma coisa que nos dá paz para continuar. O que é o testemunho interior, amados? Você já viu aquela coisa? Eu estou com a impressão que não é para fazer isso. Quem já passou por isso aqui? Isso é o testemunho interior. Então, alguma coisa está me dizendo para ir por ali. Esse alguma coisa que você está intitulando se chama Espírito Santo. Está te dando uma direção. Então, esse sentimento aveludado, ou sentimento vermelho, é aquele freio. Quando era para a gente fazer alguma coisa, dentro de nós freia. Meu Deus do céu, não é para fazer isso. É o testemunho interior. É ser guiado pelo Espírito Santo por dentro. Ou então quando a gente quer comprar uma coisa e aos nossos olhos não tem nem condições, nem lógica, mas tem paz. Aquele sentimento aveludado. Vai lá, filho, faz, porque sou eu que estou te dando. Isso é ser guiado. Agora qual é o problema? Lembra que eu falei da alma? Nesse ponto, amados, a nossa alma ela entra em ação. Porque nós desejamos algumas coisas às vezes, e essas coisas que nós desejamos, amados, nos anima mais do que ouvimos o nosso espírito. É por isso que nós temos que trabalhar, amados, você e eu temos que trabalhar nossa alma a se condicionar à vontade de Deus. Ela tem que entender que quem manda nesse negócio é Deus. Geralmente, as coisas que Deus vai nos guiar, ela vai se diferenciar daquilo que a nossa carne quer. Pode ter certeza disso. É ao contrário. A gente tem uma coisa demais de Deus, não é isso não. Mas Senhor, não é isso não. Peraí que eu tenho algo melhor para você. Os filhos de Deus, você é filho de Deus? Então os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E os filhos de Deus vão ouvir a voz de Deus. E isso nos capacita a não errar. A comprar algo certo, a fazer uma viagem correta, a tomar uma decisão correta, a ter uma reação correta também. Porque, amados, também tem ações e reações da nossa carne, a gente já falou sobre isso. Mas saber no nosso coração, nós temos um testemunho de Paulo, quando estava naquele barco, lá em Atos capítulo 27, depois você olha, e ele diz assim, eu sinto no meu espírito, ou no meu coração, que vai ser meio conturbado o negócio. Ele estava percebendo dentro dele que aquela viagem ia ter um problema meio sério. Isso era o Espírito Santo falando com ele, dizendo, filho, não vai ser bom. Então, nós podemos ser guiados pelo testemunho interior. E quando somos guiados pelo testemunho interior, paz vem aos nossos corações. A Bíblia diz em Colossenses, abre lá comigo, capítulo 3, versículo 15. Diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Seja o que? A paz de Cristo, o árbitro ou a direção, aquele que diz como fazer. Como? A paz. Em Isaías, você não precisa abrir, capítulo 55, versículo 12, ele diz assim, sereis guiados com alegria e em paz, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Você pode pensar, pastor, isso é muito confuso, é difícil demais eu entender quando é o Espírito, quando não é. Não é não. Vou te dizer por que não é. A gente não vai dar tempo de ver hoje os detalhes, mas a gente vai ver, quem sabe, no próximo domingo. Mas essa questão de dúvida existe porque falta intimidade minha e sua com o Espírito Santo. Porque é possível no meio de zoada, de turbulência, ouvirmos a voz dele. É possível, amados, no meio de qualquer problema que você esteja passando, qualquer pressão que você esteja passando, é possível ouvir a voz de Deus. Agora, só consegue discernir essa voz quem tem intimidade. Só
Só dessa maneira, não tem outra maneira. É intimidade. Eu conheço a Elisângela sussurrando, eu conheço a Elisângela falando alto, eu conheço a Elisângela quando ela está reclamando com os meninos, eu conheço a Elisângela quando ela está falando, mulher, né? Mulher assim, quando não está com raiva, amor, e quando ela quer falar John Kennedy, aí já sabe, que é diferente. A Ângela, ou então a Elisângela, ela já sabe que eu estou falando diferente com ela. Mas por que ela sabe? Porque nós somos íntimos, nós temos intimidade, nós sabemos um com o outro. Da mesma forma eu e você com Deus, meu amado. Se nós tivermos intimidade, comunhão com a sua palavra, comunhão com o seu espírito, orando, buscando a Deus, a direção, investindo tempo, amado, que eu não digo gastando tempo, não, eu digo investindo tempo nas coisas de Deus. Posso te garantir uma coisa, é certo que é possível ser guiado pelo Espírito o tempo todo. Agora eu preciso de esforço. Mas qual é o problema? Aquela terceira parte, chamada corpo, carne, ela fica lá. Não, faz isso não. Não vai não. Ora não lê a Bíblia não. Eu encontrei uma pessoa essa semana, amado, fiquei muito triste. Disse que faz muito tempo que não lê a Bíblia. Misericórdia. Eu fico pensando, gente, por que faz muito tempo que não lê a Bíblia? Porque não está valorizando o alimento que você deve ter. E aquilo que você alimenta é o que se torna forte. Se nós estamos alimentando o nosso espírito vai ser forte. Agora, se não, a carne vai ser forte e o espírito fraco. Quem vai reinar é a carne. Não tem um tempo. Não tem não. Eu até disse a pessoa assim, está lá deitado muito bem. E esse tempo aí? Ele disse, não, porque eu estava descansando. Mas, rapaz, será que toda vez que você está descansando, falta de intimidade? Sabe o que foi que ocorreu com ele? Problemas. Porque não ouviu a voz do Espírito Santo. Não sabe quando é ele falando. Aleluia. Glória a Deus. Diga, é em paz que eu sou guiado. Deixa eu te dizer algo. Talvez vá impactar você. Quando Deus fala conosco, mesmo no meio de uma notícia ruim, vamos dizer assim, até uma notícia ruim que Ele tem que dizer para nós, vai ter que nos revelar algo. A direção de Deus, ela é tão boa, tão perfeita, que mesmo no ruim, aquela informação Ele transmite de uma forma boa. Tá, glória. Meu amado, a gente tem um testemunho do irmão que ela vai contar hoje à noite aqui. É rapidinho. Quando eu chegar no ponto aqui, eu vou chamar ela. Você vai ver. Deus deu uma orientação a ela e foi o que sustentou ela no meio de uma grande turbulência. Foi pequena não, foi grande turbulência. Não foi coisa simples não, viu? Só para você ter uma ideia, foi um câncer. E o último relatório do câncer que ele saiu generalizando, pegando em algumas partes, ela vai contar para você. Mas Deus falou, antes de acontecer. Mas quando é Deus falando e diz assim, olha, filha, vai acontecer isso, isso e isso, mas fica tranquila. Você vai passar por isso aqui. Eita, foi Deus que colocou na vida dela um câncer. Foi não, meu querido. Ela vai te dizer o porquê disso daí. Mas não foi Deus que colocou não. Deus não coloca doença em filho dele não, tá? De fato ninguém. Como o senhor sabe disso? Meu amado, Deus é bom. Pergunta ao você pai, você tem coragem porque seu filho lhe desobedeceu? E eu digo mais, eu vi até Tiago Borba, sei lá, dizendo uma coisa bem interessante. Tiago não, é o outro, o irmão dele, dizendo assim, Perilo, ele falou assim, se seu filho tivesse feito muita raiva a você tinha coragem de colocar um câncer nele só para ele aprender uma lição? Você tinha coragem, amados? Mas por quê? Você pensa que Deus tem coragem de fazer isso? Deus é bom. O tempo todo. Mas vamos lá, vamos avançar. Daqui a pouco a gente vem para o testemunho. Uma coisa que é necessária, amados, é que nós devemos julgar todas as coisas pela palavra. Lembra que eu falei que é a base número 1? Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, eu vou ler para você. Diz assim, ó. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Ou seja, nós podemos ouvir várias vozes, várias coisas falando para a gente. Até pessoas que nós entendemos que são pessoas de Deus, nos trazendo palavras proféticas. Meu Deus, que coisa maravilhosa, acertou na veia. Sabia que o diabo conhece algumas coisas nossas, amados? Você sabe disso, não?
Você lembra de Paulo e Silas? Quando eles estavam pregando o evangelho, e eles estavam lá, e aquela menina com espírito de adivinhação, estava dizendo, porque o que ele estava dizendo era isso: olha, esses homens são homens de Deus, anunciam as boas novas. Não é bom? E por que Paulo voltou e disse assim: sai dela em nome de Jesus Cristo? Se fosse de Deus, ele não teria feito. E ele percebeu, amados, no espírito dele, que aquilo não era de Deus, mesmo sendo palavras ditas que eram verdades. Quer outro exemplo? Jesus Cristo, Lucas capítulo 4, quando ele foi tentado pelo diabo, foi que o diabo disse: olha, subiu ele, colocou lá no monte, se salta daqui. E a Bíblia diz, ele não só falou dizer isso, né? Porque não tinha a Bíblia, né? Ele disse assim: mas Deus diz que dará ordem aos anjos a teu respeito, para te livrar de todo o mal. Meu Deus, que coisa mais linda. O diabo citou o que, gente? A Bíblia. Citou um texto bíblico. Então como é que eu vou fazer isso, pastor? Julgando aquilo que está sendo dito para você, não o profeta, mas a palavra que o profeta está dizendo. Porque às vezes a gente quer julgar a pessoa, porque sabemos alguma coisa da pessoa, nos entristecemos, ou ficamos com raiva, não quero mais ouvir. Não, julgue a palavra da pessoa e não a pessoa, porque ela pode ter se arrependido e Deus ter dado a oportunidade. E quem é você para julgar um filho dele? Quem somos nós para julgar o nosso irmão? Não, deixa eu dizer, você não nasceu para ser juiz de ninguém não, viu? Ninguém. A vida do seu irmão diz respeito a Deus. Deus é quem julga, Deus é quem guia. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21, ele diz assim: julgai todas as coisas e retém o que é bom. Temos que julgar aquilo que estamos ouvindo pela palavra, amados. Deus está falando, vou dar um exemplo bem exagerado para ver se você entende. Deus está falando comigo, pronto, aconteceu comigo. Uma pessoa colocou a mão na minha cabeça assim: as nações são pequenas para você. Você vai rodar o mundo inteiro e não sei o que. Não, mas isso nunca aconteceu. Nunca. Vou te dizer uma coisa, amado. Eu não tenho direção nenhuma de sair pelas nações pregando o evangelho. Meu chamado não é esse. Meu chamado é pastorear. É tomar conta de gente, de ovelha, amados. É esse o meu chamado. Eu estou tomando conta das ovelhas de Deus. Eu sou pastor auxiliar de Jesus Cristo. Esse é o meu chamado. Mas estava num monte poderoso de Deus. Glória a Deus, aleluia. Arrepio subiu, aquela coisa emocionante. Mas não era Deus falando comigo. A minha alma disse: meu Deus, eu vou para onde? Pegar avião. Vixe, vou para onde? Vou para ali. Eita, corre boa, vou para ali. Pode até se animar. Mas dentro de mim está dizendo: vai não, filho. Não é isso que eu quero com você, não. O que eu tenho para você é isso aqui. Fica aqui, filhão. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. É saber quando é Ele falando. Ou seja, muitas vozes, muitas pessoas, amados. Olha, deixa eu te dizer uma outra orientação aqui. Nós temos também a voz do Espírito Santo. O que é a voz do Espírito Santo? Espera aí, pastor, não é um testemunho interior, não. A voz do Espírito Santo é Deus falando conosco. A voz do Espírito Santo, ela é mais firme. Vou te mostrar, queria que você abrisse sua Bíblia comigo aí. Em Atos capítulo 8, versículo 29. Vou lhe mostrar dois textos aí em Atos. Atos capítulo 8, versículo 29. Glória a Deus. Atos capítulo 8, versículo 29 diz assim: então disse o Espírito a Filipe. Como foi que houve aí? Então disse o Espírito, ele não perguntou: aproxima-te desse carro e o acompanha. Quando é o Espírito Santo falando com você, ele não vai perguntar nada, ele vai dizer o que vai fazer. Faça isso. É o Espírito Santo. Outro texto, aí mesmo em Atos, vira aí 2 folhas, Atos capítulo 13, versículo 2. 13, 2. Nós estamos aprendendo hoje à noite, amém? Diz assim, e servindo eles, Atos capítulo 13, versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Ele está dizendo: separe, porque eu já chamei. Separe eles. Então o Espírito Santo, quando está falando conosco, quando é a voz dele, ele vai dizer: faça assim. Amados, eu tive experiência de ter uma voz audível. Foi tão forte.
Mas tão forte, amados, que aquilo me assustou. Porque quando Deus na antiga aliança usou uma jumenta, você sabia disso? Por quê? Porque o profeta não estava sabendo quando era Deus falando com ele. Cuidado para você não passar de uma jumenta e ela dizer, vigia. Pastor Wilson passou por essa experiência, viu? Ele passando no canto e ele ouviu uma jumenta falando com ele, vigia. Meu irmão, sabe o que é isso? É um alto grau de surdez espiritual. Deus quer nos guiar pelo testemunho interior, amados. Não precisa ter a voz, não. A voz audível é quando a coisa está séria demais. Quando o bicho vai pegar, aí ele vai usar alguma coisa. Rapaz, eu não já te disse, rapaz. Usa jumenta, coelho, cachorro, uau, uau. Ou qualquer bicho, miau, vigia. Ele diz, você, amado, a falar a mim. É quando está surdo demais, é quando diz, filho, eu já te disse, você não está me ouvindo. Não vá por aí, faça isso. Tá, não, vai usar uma coisa sobrenatural. Isso não é a maneira número 1 que ele quer nos falar. Ele quer falar pela sua palavra, pelo seu espírito, no nosso testemunho interior. Ele também fala conosco, amado, também por orientação profética. Orientação, você pode dizer comigo, orientação profética. Você sabia que a profecia não é exatamente Deus falando? Como é, pastor? Quer isso? Me prove na Bíblia. Vou provar você agora. Queria que você abrisse, por favor, em 1 Coríntios capítulo 14. Tá, pastor, essa eu quero ver. Você vai ver agora. 1 Coríntios capítulo 14, vai lá para o versículo 29. Posso ler? Leia comigo. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Deixa eu te perguntar, olha para mim. Você pode julgar Deus? Por que ele está mandando julgar? Porque a profecia, ela pode vir até de Deus, mas ela passa por vasos, como eu e você, que não somos puros, e pode distorcer o que Deus tem para mim e para você. Tá, glória, aleluia, aleluia. Quer dizer, pastor, que nem sempre que é uma profecia, assim diz o Senhor, nem sempre. O vaso, ele é falho, a água vem limpa, mas o cano pode estar sujo. Isso é fácil. Em Atos capítulo 13, versículo 2, abre lá. Quero te falar sobre isso, que eu vou chamar já já a nossa irmã aqui. Atos capítulo 13, versículo 2. Diz assim: ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar todos os montes e não tiver amor, nada serei. Atos capítulo 13, perdão gente, eu estou em 1 Coríntios 13, Atos 13, desculpa, I'm sorry. Estou estudando inglês, viu? Obrigado. Vou falar inglês fluentemente para ir ali nos Estados Unidos. Alguém quer ir comigo? Almeida, vamos lá, né? Vou lá. Diz assim, Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Separai agora Paulo, olha só. Paulo, já lemos esse texto, né? E Saulo, para a obra que vos tenho chamado. A profecia hoje, na nova aliança, ela vai confirmar algo que você já sabe. Não tem novidade no negócio. Não tem. É só Deus dizendo, é do jeitinho que eu estou te dizendo. Ou então dizendo, não é do jeitinho que eu estou te dizendo, não. Ela exorta, 1 Coríntios fala sobre isso, ela exorta, consola e edifica. Então, amados, cuidado com profecias que podem ser profetadas junto de uma bufetada. É sério? Isso tem destruído casamentos. Eu vi um casamento que sofreu um abalo maior do mundo, porque uma profeta de Deus, foi um profeta, não sei, chegou para a esposa do camarada e disse, este não é o varão que eu te dei. Aleluia. Oxe. Quem foi que escolheu? Não foi ela?
Como é que essa pessoa vai dizer que não é o profeta, não é o varão? Até hoje estão casados, têm filhos, vivem bem. Meu Deus, profetada. A profecia é só confirmando algo que está dentro do seu coração, meu amado. Saiba disso. Não caia nesse engano. Porque tem pessoas usando do dom de profecia para ganhar até dinheiro. Como é, pastor? Lembra que Paulo expulsou a mulher, a menina, o espírito da menina de adivinhação? Ela estava dando lucro para as pessoas. Eita, mas é porque assim, era o diabo mesmo. Não era o Espírito Santo, não, era o diabo usando aquela mulher. Aleluia. E o outro ponto. Deus fala conosco através de sonhos. Fala. Mas é regra de maneira nenhuma. É um caso também já gritante. Vou te mostrar 3 passagens, eu vou ler para você. Eu queria chamar a irmã. Você pode vir aqui na frente, minha irmã? Trouxe aqueles papéis ou não? Trouxe? Traz aí esse negócio. Mateus capítulo 2, versículo 12. Preste bem atenção nisso, enquanto ela vem. Sendo por divina advertência, preveni-vos em sonho, para que não voltassem à presença de Herodes, e regressaram, pode subir para cá, e regressaram por outro caminho. O que era isso aqui? Era quando os magos, preste atenção, ela vai falar já, paz, na bênção, sarada e curada? Amém. Você vai ouvir, é forte, viu? É interessante. Aí ele diz assim, Mateus, nós temos um relato de o sonho, os magos tendo um sonho, Deus falando. Em Mateus 1:20 nós temos um relato de José tendo um sonho. Quando Maria engravidou do Espírito Santo, Deus falou com ele em sonhos. E também nós vemos em Mateus 27 a esposa de Pilatos também, quando Deus falou com ela em sonhos. Mas deixa eu te advertir para uma coisa. 2 coisinhas pelo menos muito importantes. A primeira, nenhuma dessas pessoas eram nascidas de novo. Nenhuma. Não, peraí, José não era nascido de novo não, porque Jesus Cristo não tinha morrido e ressuscitado. A esposa de Herodes muito menos, os magos também não. Nenhum era. Segundo, sempre que Deus falar num sonho para você e para mim, vai vir claro, não vai ficar aquele negócio, meu Deus, o que é que Deus quis dizer? O que é que Deus quis dizer? Como é que Deus falou? Como é que fez aquilo outro? Como é que... Não fica na dúvida não. Um sonho, ele é claro. E deixa eu te dizer, pode parecer um pesadelo para outras pessoas, mas a informação vem em paz. Aleluia. Pastor, como saber a direção de Deus? Como ela vem? Vou citar 4 pontos para ela dar o testemunho dela. 1. Os caminhos de Deus são sempre cheios de paz e amor. 2. A direção de Deus sempre está de acordo com a sua palavra. Não distorce. 3. A direção de Deus geralmente é oposta à vontade da carne. 4. Existe alegria mesmo dentro da tormenta. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. E agora eu queria que você prestasse atenção no relato, no testemunho dessa irmã. É rápido, não vai lhe cansar não. E é muito forte. Boa noite. Meu nome é Polane. E eu vou começar do começo, que é mais fácil. Um dia a minha mãe teve um sonho. Ela sonhou que me via passando por uma estrada bem estreita. E no final dessa estradinha tinha uma terra rachada, como quando a água seca, né? E fica bem rachado, como num deserto. No meio desses rachões tinha uma plantinha, bem verdinha, pequenininha. E eu olhava para ela, e eu dizia assim, olha mãe, que linda. E aí ela acordou e ela ficou com aquilo na cabeça, mas que sonho é esse? Que coisa é essa? Não estou entendendo. E então ela procurou uma amiga dela, daqui da igreja. Acho que vocês conheceram, que era a Dona Maria Claudino. Ela já faleceu, mas uma grande mulher. E ela contou o sonho para ela. E ela disse assim, olha irmã, não se preocupe, eu vou orar a Deus. E o que Ele me disser, eu vou lhe dizer. Então ela orou e ela voltou e ela disse assim, olha irmã, sua filha vai passar por um problema muito grande, mas ela vai ficar bem. E realmente, alguns dias depois, eu tive um torcicolo
E eu fui para o Dr. Eduardo e ele passou uma medicação para mim que aliviaria o torcicolo. Inclusive, eu nem queria ir para o médico. Eu queria ficar em casa. Mas alguma coisa me dizia para eu ir. Então, eu fui. E chegando lá, ele olhou, ele achou que não tinha alguma coisa estranha comigo. Ele pediu um ultrassom. E na ultrassom apareceram 2 nódulos na minha tireoide. Eu estou até com os exames aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E então ele disse assim: você precisa ir para um endocrinologista. Eu já tinha procurado um endocrinologista antes, por outras razões. E eu sabia que era bem cheio. Não tinha vaga para mim naquele momento. Então, ele disse assim: não se preocupe, eu vou ligar para ele, ele vai conseguir encaixar você. E realmente, conseguiram um encaixe para mim. Não tinha como eu ter descoberto isso, se não fosse a mão de Deus. Quando eu cheguei em Dr. Gilberto, ele olhou para mim e disse assim: eita, como você veio bem requisitada. Porque os médicos que fizeram minha ultrassom na Valência haviam ligado para ele. Dr. Eduardo havia ligado para ele. Dr. José Fernandes havia ligado para ele. E Dr. Zeca também havia ligado para ele. Então, ele disse assim: eu não podia deixar de lhe atender. Porque foi muita gente pedindo a voz de Deus, né? Quando chegou lá, ele olhou os exames e solicitou um exame para ver minhas taxas, né? T3, T4. E estava tudo normal. Em resumo, se eu fosse depender daqueles exames para descobrir que eu estava doente, eu não ia descobrir, porque aquilo estava tudo absolutamente normal. Porém, ele pediu a biópsia. Eu fiz a punção, fiz a biópsia, e quando chegou o resultado, eu estava com um carcinoma papilífero metastático da tireoide. É um câncer de tireoide. É um dos mais comuns. O problema é que ele estava numa localização ruim. Ele estava em cima da minha traqueia e ele estava pegando também alguns nervos. Então, ele disse: olha, vai ser caso de cirurgia, procure um cirurgião. A gente procurou um cirurgião e toda vez que eu ia para esse médico, eu tinha a sensação de que aquilo ali não ia dar certo. Eu ia morrer ali. Então, toda vez que eu ia, acontecia alguma coisa errada. Primeiro, faltou equipamento para fazer a cirurgia. Da segunda vez, faltou anestesista. E, por último, o pai do médico morreu. Eu disse: olha, a coisa não é por aí. Então, eu procurei outro médico. Esse foi lá em Caruaru. E foi tão interessante porque ele atende numa clínica. Lá são vários médicos. E ele não entrou fardado, ele entrou com a roupa comum. E eu estava com a pessoa do lado e eu olhei. Na hora que eu vi, eu disse: olha, vai ser esse médico aí que vai me operar. A pessoa olhou para mim assim, com aquela cara, né, como quem não sabe, né, essa doida está falando. Mas, de fato, quando eu entrei na sala, era ele. Não sei explicar, mas era ele. Então, ele me orientou e ele disse para mim que eu tinha 96% de chance de ficar sem falar. Provavelmente eu iria ficar sem falar. E também ia perder o movimento do meu braço e poderia ser que o meu pescoço ficasse um pouco deformado. Esclareceu tudo, eu assinei um termo, certo? E ficou marcada a minha cirurgia para dia 4. Então, eu fui. Nessa época, a Dona Maria ainda chegou aí na minha casa. Ela perguntou se eu queria que ela orasse por mim. Eu respondi que sim. Ela veio, ela orou, né, sobre o meu pescoço e pôs as mãos e disse que estava repreendendo em nome de Jesus. E se eu acreditava, e eu respondi que sim. E fui para a cirurgia. O médico fez minha cirurgia. Eu entrei no bloco às 6 da noite. Saí de 1h da manhã, minha mãe já estava daquele jeito, especialmente porque eu vinha de uma família onde muita gente já teve câncer. E eu sou a única sobrevivente de todos os que tiveram. Aquela notícia para mim foi um choque, assim. Eu tinha 24 anos, eu não tinha vivido nada, não tinha feito ainda nada do que eu queria fazer. E aquilo foi um momento de reflexão para mim, porque eu pensava,
meu Deus, eu vou morrer. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui o sal da terra, eu fui a luz do mundo, eu fiz a diferença na vida de alguém. O que foi que eu fiz? E foi um momento onde Deus falou comigo muita coisa. Porque eu era, assim, fui criada em igreja evangélica, praticamente desde que nasci. Mas frequentar uma igreja evangélica não faz de você um cristão. Se você é um cristão, mas você não tem ação, você não é um cristão. E era o que acontecia na minha vida. Então, eu fiz essa cirurgia, e quando eu saí do bloco, o médico foi falar com a minha mãe, levando até as coisas da biópsia, né? E ele disse, olha, eu não sei se ela vai falar. Mexi muito nas cordas vocais dela, e não sei se ela vai falar. Mas tem uma coisa que chamou minha atenção. Não tem quando você derruba cola Super Bond em cima da sua mão, não forma uma casquinha, né? Pois é, entre o tumor e a traqueia dela, se formou uma massa, uma casca, que impediu que o câncer atravessasse e atingisse minha traqueia. E ele disse assim, olha, irmã, estou indo agora para fazer uma cirurgia, mas amanhã, de 8 horas, eu estou aqui, para ver como é que ela está. No outro dia não. No mesmo dia, eu passei uma noite bem agitada, no soro, enfim, aquela coisa. Mas, em determinado momento, eu abri os olhos, meio desorientada assim, minha mãe estava comigo, e aí eu olhei para ela e disse assim, mãe, eu já fui operada ou ainda vão me operar? A minha mãe disse que assim, ela disse que deu um glória a Deus, ela disse que se sentiu suspensa, ela disse que não tem nem como descrever a sensação que ela sentiu, de tão forte. E eu imagino que deve ter sido assim realmente. Então, quando ele veio de manhã, ele não achava que eu ia falar. A minha mãe já tinha ouvido falar, mas ele não. Ele ainda estava apreensivo, né, nervoso. Ele disse, e aí, dona Paulane, como é que a senhora está se sentindo? Me lembro como se fosse hoje. Eu olhei para ele e disse assim, eu estou bem, mas eu estou sentindo como se a minha cabeça assim, tivesse do tamanho da de um elefante. E aí você via a emoção no rosto dele, de felicidade, porque ele realmente não esperava que eu fosse falar. Aí ele olhou para mim e disse assim, dona Paulane, a senhora consegue mexer o braço? Mexa o braço, mexa o ombro. E eu mexia. Não teve problema nenhum. Passou aquilo dali, e eu fui para casa, né? E aí o médico antes tinha me dito que seria muito difícil eu engravidar, e que depois que eu fizesse a iodoterapia seria mais difícil ainda eu engravidar. Mas eu acho que alguns de vocês já observaram que eu tenho uma filha. Então, 2 meses depois que eu fiz a minha cirurgia, eu estava grávida. O médico olhou para mim e ele disse assim, olha, você está grávida, mas você sabe que você ainda não fez a iodoterapia e é necessário, e você precisa fazer, e tem a opção de você abortar. E eu olhei para ele, de jeito nenhum. Eu vou ter minha filha. Minha filha era um sonho na minha vida, e eu a quero, e eu vou ter. Ele olhou para mim e disse assim, tá bom, então o que tiver de crescer em você agora, vai crescer. Porque o hormônio da gestação, que faz com que a criança cresça, também vai fazer com que, se tiver algum resíduo de câncer aí, ele cresça também. Mas eu ignorei, confesso. Então, eu esperei toda a minha gestação. Quando a minha filha nasceu, ele queria que eu fosse fazer o tratamento. Eu disse a ele que não, que ia amamentar minha filha por 6 meses, porque ela precisava disso, e que se eu já tinha esperado 9 meses, não faria diferença esperar mais 6. E após esse tempo, eu fui fazer a iodoterapia. E é um exame onde, ao mesmo tempo que você faz o exame, você faz o tratamento. Você fica lá, internado, durante 3 dias, no máximo 4, mas você ingere iodo radioativo, que já, por si só, já pode te matar. É bem complicado, mas eu estou aqui. E depois disso eu fui embora, né? E fiz o exame e tal, mas eu fui embora. Algum tempo depois eles me ligam, pedindo para eu ir repetir o exame.
Então eu pensei, tem alguma coisa errada aí. Eles não têm o hábito de chamar ninguém para refazer o exame. Então alguma coisa errada aqui. E quando eu fui, que recebi o resultado, eu estava com metástase nos pulmões, nos 2 pulmões. E aquilo ali foi muito difícil, mas a gente lembrava. Deus falou que eu ia ficar bem. A minha mãe até orava e dizia, meu Deus, se não for para minha filha ficar bem, eu prefiro que o Senhor leve, para ela não passar esse sofrimento. Mas ela sabia, ela tinha confiança, ela tinha certeza absoluta de que eu ia ficar bem. Então eu voltei para o médico, ele olhou meus exames, aí pediu uma ressonância para confirmar. E após ele pedir essa ressonância, não tinha mais nada. E até hoje não tem mais nada. Minha filha está aí, grande, com 7 anos de idade. Eu estou aqui bem, eu estou aqui falando, saudável. E não seria justo se eu, depois de Deus ter feito tanta coisa na minha vida, tão grandiosa, eu não viesse aqui compartilhar com vocês. Porque eu sei que muita gente, às vezes tem parentes, e que as pessoas já olham para você, às vezes, como que você já morreu. É uma coisa terrível, a falta de fé. E aí, você vendo o testemunho de alguém que foi curado e do poder de Deus, você sabe, você confia que você também vai ficar bem. Amém. Então, eu queria dizer para vocês que, assim, eles me disseram muita coisa, mas tudo que eles disseram estava errado. Porque tudo que eles disseram não estava nos planos de Deus. O plano de Deus era que eu estivesse aqui. E eu senti que Deus, eu era uma pessoa antes muito controladora. Eu gostava de estar no controle da situação. Quando eu fui parar ali naquela enfermidade, eu vi que as coisas não estavam no meu poder. Eu não tinha poder sobre a minha vida. E foi uma lição grande. Foi como se Deus pegasse na minha mão e dissesse assim, pronto, agora você vai recomeçar. Mas você vai recomeçar sabendo que sou eu que estou conduzindo. Obrigada. Aleluia. Quando Deus fala, mesmo no meio de tempestade, vai lembrar, eita, foi Deus quem disse. Assim será. Sabe que quando eu vejo isso, a minha fé se aguça, aumenta contra o câncer. Eu achei muito forte, muito importante esse testemunho. E eu não quero deixar bem claro, e ela é bem consciente disso. Não foi Deus que colocou o câncer nela, não. Foi Deus quem disse que ia livrar isso dela. Pode conversar com ela para você ver. Sabe por quê, amado? Sabe o que era? Ela estava levando uma vida muito assim, como ela mesma falou, só cristã. De qualquer jeito. Eu digo direto aqui na igreja, a gente não pode brincar de crente. A gente tem que ser crente. Porque quando somos crentes, quando somos fiéis mesmo, Senhor, com compromisso mesmo com Ele, amados, podemos passar por o que for, vamos passar bem e muito bem.